Eu sou o padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Franco da Rocha. Meu bispo é Dom Sérgio Aparecido Colombo, um homem santo, um homem bom, que me enviou para essa missão, no dia de hoje, estar aqui junto com vocês. Tem alguns representantes da minha paróquia aqui, que eu gostaria que levantasse a mão, que você aplaudisse, porque vieram lá de Franco da Rocha. Deus abençoe vocês, que bom estar com vocês aqui. Quero cumprimentar quem nos acompanha de casa, e já quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo do 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versículo do 35 ao 39. E é justamente a partir deste texto bíblico que nós vamos entender o tema da nossa pregação, que eu quero que você repita comigo agora: o justo viverá pela fé. Com autoridade e unção, o justo viverá pela fé. E nós vamos entender, a partir deste texto, o que significa esta proposta de Deus para você e para mim, que queremos levar a nossa família para o céu. Versículo 35. Não percais esta convicção, a que está vinculada a uma grande recompensa. Pois vos é necessária perseverança, para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda há um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Bata no seu peito e diga: eu não sou de perder o ânimo, eu sou um guerreiro. E se você é mulher, você é guerreira. Guerreiro homem, guerreira mulher. De novo, não somos de perder o ânimo, eu sou um guerreiro. Vou manter a fé para a minha salvação e para a salvação da minha casa e para a salvação da minha família. Meus filhos e filhas, quando nós falamos que o justo viverá pela fé, nós precisamos primeiro saber quem é esse justo. E preparando a pregação, fazendo uma análise da palavra justo, ela aparece nas Sagradas Escrituras 187 vezes. 187 vezes aparece nas Sagradas Escrituras a palavra justo. E os dicionários bíblicos exegéticos vão nos dizer que quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado, é aquele que vive na retidão. E quando nós falamos disso, aqui cabe entendermos que ninguém de nós que está aqui poderia se justificar a si mesmo. Ou seja, nós, pela nossa própria condição, nós jamais seríamos justificados, porque justificação é a mesma coisa que salvação, é a mesma coisa que redenção. Então, graças à misericórdia de Deus, nós fomos no alto da cruz remidos, salvos pelo seu sangue redentor, justificados por Ele, para que pudéssemos voltar ao nosso estado original, como o professor Felipe dizia anteriormente, quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para vivermos o seu projeto, a sua proposta no paraíso. E porque nós nos desviamos, e porque deixamos de ser retos como Deus nos criou, foi preciso então que este Deus que nunca perde,
elaborasse um plano, uma estratégia que o catecismo chama de economia da salvação, para nos justificar, para nos salvar. Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de redenção. E quando nós falamos da palavra justo nas Sagradas Escrituras, nós estamos falando do atributo com o qual Deus é conhecido no Antigo Testamento. Porque se nós quisermos conhecer a Deus no Antigo Testamento, nós podemos conhecê-lo justamente pelos seus atributos. E a justiça é um dos atributos que mais fala daquilo que Deus é. A essência de Deus é ser justo. Por isso que nesta vida, enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar esta justiça, que enquanto estamos vivos se manifesta como misericórdia. É a misericórdia que nos salva, é a misericórdia que nos redime, é a misericórdia que nos sustenta. E nós experimentamos isso toda vez que vamos ao confessionário. Mas depois que não estivermos mais aqui, esta mesma misericórdia mostrará o seu outro rosto, que é a justiça. E por isso nós podemos dizer que a misericórdia e a justiça são atributos essenciais de Deus. Então, quando eu digo que o justo viverá pela fé, eu não estou pregando para aqueles que não conhecem a Deus. Você consegue compreender isso, sim ou não? O que eu estou dizendo aqui e o que eu vou pregar, eu não estou pregando para os de fora, eu estou pregando para os de dentro, porque o justo é o que foi justificado, ou seja, o justo é aquele que já conhece a Deus, amém? Então veja que o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, Ele quer falar para você e para mim, que estou dentro da igreja, que já fui justificado, que participo desta obra de redenção, que já recebi de Deus a graça do perdão, da misericórdia, e que agora, porque participo desta grande graça, eu não posso mais viver como vivem aqueles que não o conhecem. E aqui está a nossa maior luta, a nossa maior batalha. Nós estamos vivendo o tempo da... Meu Deus, não temos católicos aqui hoje? Estamos vivendo o tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma, qual é o grande apelo da igreja? Volte para o Senhor. Vejam, meus filhos, que quando nós falamos que o justo vive pela fé, e o padre diz que vai falar hoje para os de dentro, eu quero convidar você a lembrar um pouco da história do povo de Israel. Na última quinta-feira, nós estivemos diante desse texto na primeira leitura, aonde Moisés começa a dialogar com Deus, e Deus olha para Moisés e faz uma triste constatação: este povo que te ouve, este povo que está junto com você, é um povo de cabeça dura e de coração de pedra. Veja, gente, Moisés não vai ter problema com os egípcios, porque os egípcios, depois que Moisés revela a quem ele serve, o verdadeiro e único Deus, eles têm que tomar uma decisão: ou eles continuam com o faraó, servindo aos deuses estranhos, ou eles então agora vão ouvir o que Moisés está dizendo através dos sinais que estão acontecendo, para se converterem e mudar de vida. Só que veja, os egípcios que aceitaram foram salvos e foram com Moisés. Os que não aceitaram foram tragados pelas águas, junto com o faraó e os seus cavalos e cavaleiros, como nós vamos lembrar no Sábado Santo. Só que o problema que Moisés vai ter não são com os de fora, não são com os egípcios, são com os de dentro. Por quê? Porque facilmente nós nos esquecemos a quem nós servimos. E porque nos esquecemos a quem nós servimos, automaticamente a nossa conduta de vida, o modo vivendi, como nós vamos viver, o que nós vamos praticar, estará intimamente ligado com aquilo que nós acreditamos. Por isso que o professor Felipe falava tão sabiamente na primeira pregação, que nós precisamos resgatar a fé e o seu genuíno valor, porque é justamente aquilo que nós cremos que vai determinar a maneira como nós vivemos.
Então, se você quiser saber em quem ou em que alguém acredita, você olhe para a vida desta pessoa e você vai poder dizer: este daí acredita nisto. Portanto, nós que somos cristãos e estamos dentro da igreja, e por isso que o Pai está dizendo que Ele vai falar para os que estão dentro, nós não podemos, depois de termos sido justificados, salvos pelo Senhor, viver a nossa vida de qualquer modo, viver a nossa vida como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Por isso que a palavra que nós acabamos de ler vai dizer: o justo viverá pela fé, ou seja, ele vai ser sustentado, ele vai ser conduzido, as suas escolhas, a sua conduta não será baseada naquilo que ele sente, mas naquilo que ele crê. E aí nós conseguimos ver perfeitamente, olhando a história do povo de Israel, olhando a história dos homens e mulheres da Bíblia, nós vamos perceber justamente a diferença do tratamento de Deus para com aquele que é ímpio e aquele que é justo. E por isso que a palavra de hoje nos faz uma grande exortação. Mais uma vez, não percais esta convicção, aqui está vinculada a uma grande recompensa. Que recompensa é esta? Que o autor sagrado está dizendo para nós: não perca a sua convicção. O que é esta convicção? E por isso que nós rezávamos no início dessa pregação, colocando a mão sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, pedindo que o Espírito nos movesse, porque é aqui, minha gente, a grande batalha que nós estamos enfrentando para manter a nossa família de pé, ela não é uma batalha humana, ela é uma batalha espiritual, que reflete no humano. E enquanto você e eu não entendermos isso, nós vamos continuar gastando munição com o inimigo errado. Por isso que para manter a sua família em pé, a primeira coisa que nós precisamos resgatar, e louvado seja Deus que este Kairos tem como tema a fé, porque o nosso povo está se perdendo hoje, como já disse Amós, não é porque não quer Deus, o nosso povo quer Deus, nunca se falou tanto de Deus como nos dias de hoje. Só que o nosso povo carece de uma coisa que, graças a Deus, nós desejamos que depois deste Kairos, você não padeça mais. O nosso povo se perde por falta de conhecimento. E que bom que hoje estamos podendo falar sobre a virtude da fé. Porque se o povo não tiver catequese, se o povo não tiver embasamento doutrinário, na hora em que a cruz chegar, ele não vai suportar, ele vai embora. E é isso que nós estamos vendo acontecer. A pandemia foi a maior prova disso. Quem permaneceu de pé? Quem voltou para a igreja depois da pandemia? Os que estavam vivendo pela emoção ou os que estavam vivendo pela fé? Os que estavam vivendo pela fé. Porque os que estavam vivendo pela emoção, a pandemia fez o favor de carregar junto com ela. Então nós estamos enfrentando um tempo em que ou nós sabemos em quem nós acreditamos, ou nós seremos engolidos por estas tantas ideologias mentirosas que se diz de todos os modos, na televisão, na internet e em todos os cantos, tentando desconstruir dentro de você e de mim esta convicção que, por graça de Deus, o Espírito Santo infundiu em nós no dia do nosso batismo. Quem aqui é batizado, levanta a mão para o Padre ver. Quem não levantou não me ouviu ou já morreu? Vamos tentar de novo. Quem aqui é batizado, levanta a mão para o Padre ver. Olha que beleza. E quem não é, procure depois a gente, que nós gostamos de batizar, não é verdade, meu filho? Que beleza. Pois você que é batizado, entenda uma coisa: no dia do seu batismo, você recebeu de Deus, por meio da igreja, tudo o que você precisava para ser feliz. Foi te dado no dia do seu batismo. Primeiramente, uma dignidade que faculdade nenhuma vai te dar. Você deixou de ser criatura e passou a ser chamado de filho de Deus. Você recebeu naquele dia, no dia do seu batismo, por graça do Espírito Santo, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Ou seja, Deus te deu tudo o que você precisava para ser feliz.
O grande problema é que, aonde você se perdeu? Aonde eu me perdi? Quando eu deixei de cultivar o que eu já tinha, o que eu ganhei, e comecei a cobiçar aquilo que eu não deveria ter. Veja que a infelicidade de Adão e Eva no paraíso começa quando eles deixam de ouvir a Deus, de serem gratos por tudo aquilo que Deus havia dado, e desviam o seu olhar para cobiçar aquilo que não lhes pertencia. Na sua vida e na minha vida é a mesma coisa. O pecado, o demônio nos seduz, para que a gente deixe de olhar para a convicção, como a carta aos Hebreus disse, a convicção que nos foi dada por graça de Deus, e começamos a olhar para as falsas recompensas que na vida do ímpio nós enxergamos. E aí você começa a olhar para a família do seu vizinho que trocou de carro, só que o seu vizinho não vai na igreja. Aí ele trocou de carro, e você que vai na igreja, o seu é meia hora para ligar, mais meia para esquentar, e depois que você reza para chegar no lugar que você precisa, só pela misericórdia. E aí você olha para a vida daquele que não reza e fala assim: meu Deus, mas olha, trocou de carro de novo, e o meu está tossindo que nem o padre Diogo depois do Covid. Aí você olha para a vida do ímpio, daquele que não vai à igreja, e parece que nem os filhos dele ficam doentes. Os seus vivem no hospital, né, Jimmy? E você começa a falar assim: mas meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou fazendo tudo o que me foi pedido. Porque você está esquecendo o que a palavra está dizendo. E o que a palavra está dizendo? A recompensa que você vai receber, ela não vai ser dada aqui. Ela vai ser dada onde? Olha para quem está do seu lado e fala: aqui vai ser tiro, porrada e bomba. Ou será que na sua casa não é assim? Eu acho belezinha esses encontros para a família, porque as famílias vêm tudo bonitinha, tudo arrumadinha, perfumadinha, parece família de comercial de manteiga. Nós que somos padres sabemos no confessionário como que é a realidade da sua casa, viu? Voa a panela, voa garfo, voa as coisas, não é verdade? Então vai ser tiro, porrada e bomba. A luta contra as coisas do mundo, a luta contra os inimigos da alma, que São João da Cruz disse: o mundo, o demônio e a carne, é luta. Mas quem não aprender a lutar aqui, não vai receber a recompensa lá. E é aqui que o Kairos desse ano quer te trazer para perto, para você entender que o que você está passando não é castigo de Deus, que o sofrimento que você está vivendo, que a provação que você está passando, não é porque Deus se esqueceu de você, meu filho. Pelo contrário, a cruz que você está carregando, o sofrimento que você está passando, é o selo que Deus pôs na sua alma para dizer: eu te escolhi, você é meu. Porque quem não quiser sofrer, e por isso que é tão lindo falar sobre a família, porque todos nós viemos de uma família, e quem não estiver disposto a carregar esta cruz que é ser família, não vai ter o que fazer no céu. Porque se nós formos falar de dificuldade da família, nós não estamos falando da dificuldade só da nossa, nós estamos falando da dificuldade do ser família. Porque se a família é uma instituição divina, para viver aquilo que Deus nos pede, nós vamos ter que suar muito, nós vamos ter que nos esforçar muito, vamos ter que lutar muito. Por isso que o Kairos desse ano quer te lembrar que o sofrimento, que a cruz, que a tribulação, que são fundamentais para que a fé se mantenha acesa, isso que Deus está permitindo que você viva, tem uma única finalidade. Você não disse que queria pôr o joelho no chão para manter sua família de pé? Disse ou não disse? Pois então, se você quiser manter a sua família de pé, você tem que entender. Fica 1 hora de joelhos para você ver. É fácil? É gostoso? Mas enquanto você se mantém de joelhos, o diabo não derruba a sua casa.
enquanto você se mantém de joelhos, enquanto você se mantém com seu terço na mão. E que lindo testemunho do professor Felipe. Aprendi a rezar o terço no colo da minha mãe com 5 anos de idade, e depois de tantos anos, continuo eu e meus irmãos todos na igreja. Por quê? Porque fizeram boa faculdade? Porque tiveram muito dinheiro e posses? Não, porque tiveram aquilo que Deus quer que você e a sua casa tenha: fé. E veja o que diz a palavra: se você manter acesa a chama da fé, haverá recompensa. Meu justo viverá pela fé, porém se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. E por que a palavra diz isso? Justamente porque o Senhor sabe que o céu não é lugar de gente mole. A palavra de Deus garante, é com violência, não uma violência física, mas uma violência espiritual, de quem sabe a quem pertence, de quem sabe aonde quer chegar. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, olhe para a vida dos santos. Quando o sofrimento chegava, eles não iam reclamar. Quando o sofrimento chegava, eles rezavam ainda mais, porque eles sabiam: Deus só trata assim aqueles que Ele mais ama. Mas qualquer coisinha hoje, a primeira coisa que nós abandonamos é a vida de oração. Qualquer dificuldade que acontece, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é rezar, é buscar a Deus. Ai meu Deus, peguei o diagnóstico, carcinoma, é câncer. Ai meu Deus, recebi a ligação, morreu meu filho, morreu minha filha. Sei lá qual seja o seu problema, a sua dificuldade, mas a primeira coisa que você é tentado a fazer quando a cruz chega, quando o sofrimento bate à sua porta, é olhar para o céu e dizer: por que comigo? Isso não é atitude do justo, isso é atitude do ímpio. O justo não vai pedir para Deus tirar a cruz. O justo vai pedir para Deus dar forças para que ele carregue a cruz. O ímpio vive com a única finalidade de fazer aquilo que a vontade dele deseja. Por isso que o ímpio vai viver para as coisas deste mundo, porque o ímpio é egoísta. O ímpio não pensa no outro, ele pensa em si. E quantos casamentos estão acabando por causa de um amor egoísta, ou de um falso amor que foi sendo cultivado dentro do seu coração? Porque quem aqui já é casado sabe, e os casais de namorados, se não sabem, olhe para os que já são casados para ver o que te espera. Porque o que te espera não é aquele conto de fadas. Ai que beleza. O primeiro susto do marido é quando acorda do lado da mulher, sem maquiagem, sem escovar o dente, sem arrumar o cabelo. Ele fala: meu Deus, casei com uma princesa e agora acordou uma Fiona. Sem contar quando depois daquele almoço de domingo, você decide ir ao banheiro, seu marido está lá, e ele sai e você fala: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Ou será que na casa de vocês isso não acontece? Que beleza, tudo rosa aqui, né? O primeiro baque que nós sentimos, nós percebemos que a vida a dois, que o casamento não é uma historinha como aquela do conto de fada que você lia quando era criança. É real. Sangra, dói, machuca, fere. E aí você vai entender o porquê que o catecismo diz que o casamento é uma escola de santificação, e uma santificação que passa pela escola da cruz. Porque na cruz o que Jesus passou? Dor, sofrimento, dificuldade, caiu 3 vezes. Mas ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia qual era a sua missão. Ele precisava ser obediente ao Pai até o fim. E o grande problema que não tem feito com que a sua fé seja de acordo com o que Deus deseja quando te dá a fé, é porque você não está fazendo aquilo que Jesus fez. Você e eu não estamos fazendo aquilo que os santos fizeram. Por quê? Porque esquecemos qual é a nossa meta.
Porque quando você sabe qual é a sua meta, você não fica preocupado com o que acontece à direita e à esquerda, porque você sabe onde você quer chegar. O problema da geração de hoje é que eles não sabem aonde eles vão, aonde eles querem chegar. Por isso que quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Todo mundo perdido, todo mundo sem direção. Por isso que a fé precisa ser alimentada. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, porque quem perder o ânimo não vai suportar. Não somos de perder o ânimo, somos de manter a fé para a nossa salvação. E o que é manter a fé? É não desviar a rota, ainda que aconteçam situações que me tirem a paz, que venham para roubar a minha tranquilidade. Meu Deus, Padre, meu filho começou a usar droga. Meu Deus, Padre, minha filha não me obedece mais, ficou rebelde, saiu de casa. Meu Deus, Padre, meu marido está me traindo. Veja, todas estas coisas acontecem na periferia da sua vida. Mas se a sua meta está traçada, se você sabe aonde você quer chegar, e você sabe, por isso que você está aqui, por isso que você está me acompanhando, você sabe, nós somos cidadãos do céu, lá é a nossa morada, é para lá que nós rumamos. Se você tem essa certeza, pode acontecer o que acontecer, você continua com os seus olhos na meta. Padre, e os meus filhos, Padre, e o meu marido, Padre, e as situações que estão acontecendo na minha casa, continua com os seus olhos fixos na meta, porque aquele que te chamou é fiel, e Ele vai te sustentar, e Ele não vai deixar a sua família se perder, porque Ele te conhece, Ele te ama. Só que isso não dá para ensinar, isso não é texto que eu vou ler aqui para você, isso é experiência. Isso é experiência. E experiência de Deus não se faz numa vida fictícia, se faz na vida real. Nós que estamos nos confessionários, nós que estamos nos atendimentos, nós sabemos que o diabo não tem aliviado, ele tem batido com força. Nós sabemos que as ideologias, elas não pedem mais licença para entrar na sua casa, elas entram com força. Nós sabemos que a concorrência aí fora é desleal, porque tudo que você ensina dentro de casa, o mundo diz o contrário. E o pior, quando você confia que fez a sua missão e que criou um filho de acordo com o projeto de Deus, a primeira coisa que ele faz quando vai para a faculdade, ele deixa 10, 15 anos de catequese para acreditar numa aula mal dada de 50 minutos de um atolado que não conhece Jesus Cristo. E aí você não reconhece mais seu próprio filho. Eucaristia na mamadeira, desde pequeno ali no terço, no rosário, foi para a faculdade, ouviu um atolado, porque ateu não existe, existe atolado à toa. Fala meia dúzia de palavras que ele não entende, aí ele fala: nossa, agora eu encontrei a salvação. Que homem inteligente, e ele quer te convencer que tudo aquilo que a igreja ensinou, que tudo aquilo que você lutou para que ele pudesse acreditar, tudo isso é bobagem. O que importa agora é o que o meu professor disse. Por quê? Porque a luta, ela não é humana, ela é espiritual, e eu vou para além, ela é intelectual. Por isso, cristão católico, deixe de ser preguiçoso. Infelizmente o nosso povo é um povo preguiçoso. Não quer saber de ler, não quer saber de se instruir. E aí quando estas coisas começam a acontecer, o seu filho fala meia dúzia de palavras, você não consegue conversar com ele. Por quê? Porque você não lê, porque você não se instrui. Eu nem vou perguntar qual foi o último livro de espiritualidade que você leu, porque eu quero continuar gostando de vocês. Aí chega no confessionário, padre, e fala assim: ô padre, será que o senhor não pode dar uma bênção para mim, para resolver os problemas lá de casa? Primeiro que nós não damos bênção para resolver problema.
Segundo, como que você quer que a fé, que é uma virtude, seja forte, se você não tem exercitado? Porque a virtude, para que ela cresça, ela tem que ser exercitada. Ai, padre, como eu queria ter a fé do Senhor. Ora, mas você tem, porque Deus é Pai. E o Pai, o bom Pai, aqui o Jimmy tem 3. Se o Jimmy não pode dar um brinquedo para as 3, ele não dá para nenhuma, se ele é um bom pai. Se ele é um bom pai, ele vai dar para as 3 a mesma coisa, para não ter briga. Vocês acham que o Jimmy, que é como eu e você, pecador, se ele tem essa consciência, vocês acham mesmo que Deus, sendo pai, ele ia dar fé para um diferente do outro? A fé que Deus deu para nós no dia do batismo foi a mesma. Qual é a diferença? Que uns estão pondo em prática e os outros esqueceram essa virtude jogada lá no fundo da gaveta. Você não vai ter experiência de Deus se você não pôr os seus joelhos no chão e fazer a sua parte. E a luta que nós estamos agora enfrentando, os nossos novos inimigos, já disse São Pedro, que chegaria o tempo em que nós precisaríamos dar razões da nossa fé àqueles que pedissem para nós essas razões, e esse tempo chegou. Os seus filhos te surpreendem com as perguntas que fazem, ou com as convicções que eles estão adotando. Por quê? Porque eles estão sendo produto daquilo que o mundo está oferecendo para eles. Por isso que eu e você precisamos estudar. Por isso que o professor Felipe Aquino falou: você que é cristão católico, você não pode abrir mão disso daqui. Ai, padre, mas eu não entendo. O fato de você não entender não significa que você tem que desistir. Não entende? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Chega no seu padre: padre, me ajuda a entender o que está aqui. Porque a gente gosta, não gosta, padre, de atender o povo? A gente ama atender o povo. Quando o povo tem vontade de aprender, a minha maior alegria é poder dar formação para o meu povo. Mas a gente não quer formação. Sabe o que a gente quer? Coisa pronta. Se eu quisesse estourar nas vendas do meu livro, eu não ia escrever livro como eu escrevi. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês meu livro. Se eu colocasse assim, 30 fórmulas mágicas para resolver os problemas da família, meu Deus, eu não precisava nem fazer propaganda, era só colocar lá, ó, ia ser best-seller, o povo ia comprar de baciada. Porque o que o povo quer? Coisa pronta, coisa fácil. E o que Jesus disse na Bíblia? Fique atento, tome cuidado, porque o caminho largo é o caminho que leva para onde mesmo? Ah, tá. E aí você vai ver que cresce cada vez mais no nosso meio. Quem são os mais famosos? Quem são os que têm mais seguidores, os que têm mais like? O que fala para você que para ir para o céu você tem que ser santo? Ou que fala para você, viva assim mesmo, porque não tem problema. Se te faz feliz, não é pecado. Seja feliz, não é? E aí a gente vê o que eu dizia no começo da pregação: a dor do coração de um pastor, a dor do coração de um padre, não é ver as pessoas que estão fora da igreja se perdendo. Isso dói também. Mas o que mais nos dói é gente que está na nossa missa todo domingo, que comunga Jesus Eucarístico e que vive como ímpio. É gente que está dentro da igreja e que tem a cabeça de quem está fora. É gente que está dentro da igreja e que apoia ideologia de gênero, e que apoia aborto, e que apoia todas essas outras coisas que eu não posso dizer mais publicamente, senão eu sou processado. E aí nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Fiquem atentos, porque quando chegar os finais dos tempos, e eles já chegaram, se levantará no meio de vocês muitos falsos profetas, que farão milagres, viu? O demônio tem poder de fazer milagres, hein? Os prodígios, curas, para o quê? Não para a salvação, porque os milagres que Jesus realiza tinham uma finalidade: dar glória a Deus, apontar o caminho do céu. O demônio não. O demônio pode fazer os seus sortilégios com a finalidade de te enganar e desviar você do caminho certo. Então toma cuidado atrás de quem você tem ido. Você não precisa de guru, você precisa de joelho no chão e vergonha na cara.
Ai, padre, mas o senhor é muito radical, o senhor é muito duro. Não é questão de ser duro. É questão de que nós precisamos voltar a acostumar o nosso ouvido para a verdade. O nosso ouvido foi treinado para o céu, mas infelizmente por causa do alimento estragado que nós estamos consumindo, nós estamos ficando avessos à verdade e estamos gostando, nos acostumando com a mentira. Aí quando ouve a verdade a gente fica assim, ai credo, meu Deus, isso é muito duro, isso é muito radical. Por quê? Porque o demônio está na lábia dele treinando o nosso ouvido e o nosso coração para aquilo que não é justo, para aquilo que é ímpio. E o que a palavra diz, é o justo que vive pela fé. Então você não vai conseguir viver pela fé se você primeiro não se converter. É conversão, minha gente. Antigamente nós recebíamos na Canção Nova um povo catequizado. Não precisava nem fazer força. Era só chegar aqui e falar, levante seus braços. O povo já levantava, abria a boca, começava a orar no Espírito. E era aquela maravilha, dom, profecia, acontecia. Hoje nós recebemos o produto da sociedade. O povo vem sem catequese. Está tendo adoração eucarística e o povo está andando na chácara, mastigando chiclete, mexendo no celular. Está tendo a pregação, o povo ao invés de estar na pregação está zanzando por aí, porque a pregação não é muito legal não. Na hora que for a oração do poder, aquela que é forte, aí eu vou. Só que não entende que a graça da oração só vai ser sustentada pela base da palavra. E é por isso que muitas famílias estão se perdendo. Porque se a família é sustentada pela fé, a fé só vai ser nos dada através da pregação, diz Paulo. Mas como eles vão crer se não houver quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, pelo escutar. O nosso povo hoje já não quer mais escutar. Nosso povo não quer formação. Nosso povo quer pregação impactante. Então o pregador tem que gritar muito, ele tem que virar cambalhota, ele tem que fazer chover para ele poder ser ouvido. E é muito interessante. E aqui eu não estou fazendo juízo de ninguém, porque cada um sabe do que vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas todo mundo quer um padre legal no churrasco. Qual que é o padre legal no churrasco? É aquele que dá risadinha, fala uma piadinha. Mas na hora que o capeta chega, eles vão atrás do padre de batina. Todo mundo quer o padre legal. Aquele legalzão, para ele nada é pecado, continua assim, todo mundo quer ir, nossa, aquele padre é maneiro, aquele padre é dos meus, uhul. Mas na hora que o pau come, você vem atrás de quem? Do que usa batina, do que fala duro, do que reza rosário. Que coisa, não é? Olha para quem está do seu lado e fala, o que você precisa é de óleo de peroba. Tem católico, não aqui, porque aqui graças a Deus nós estamos numa seara seleta. Mas tem uns católicos por aí, de lá de onde eu venho, tem paroquiano meu aqui, sabe que esse é o mesmo pároco deles. Não existe diferença entre o que prega na Canção Nova e o que atende confissão deles não, porque o mesmo que está aqui vai estar 6 horas da manhã na segunda-feira rezando missa lá. Tem católico que fala assim, aquele padre fala que isso é pecado, então eu não vou confessar com ele, vou confessar com aquele outro que fala que não é. E aí nós não vamos entendendo por que a nossa família está do jeito que está. Ô padre, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, padre. Meu filho e minha filha andam numa rebeldia, não me obedece, é só palavrão. Ah é? Então vem cá, senta aqui. Me conta como que é a rotina na sua casa. Bom, primeiro que não tem nem rotina, porque na sua casa você é um hóspede. Você vai para comer e para dormir, você não convive com os seus. Já começou aí errado. Segundo, qual é o tempo que você gasta instruindo os seus filhos na palavra? Porque o livro do Provérbio da Sabedoria diz que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele instrui a sua casa no caminho que é reto. Qual é o tempo que você gasta lendo o evangelho do dia, lendo a palavra com os seus filhos? Não, sabe por quê? Porque você
faz parte daquele grupo que o professor Felipe Aquino dizia, do pai e da mãe legal. Já viram? Agora está na moda. Eu tenho que ser o papai e a mamãe legal. Qual que é o papai e a mamãe legal? É isso aí, filhão, eu estou com você. E a coisa mais ridícula, Deus me perdoe quem está me ouvindo. A coisa mais ridícula é a mamãe com 60 anos querendo se vestir igual a filhinha que tem 15. A coisa mais tenebrosa do mundo. O homem já tem cabelo branco, mas ele é o rapazão, o garotão, e ele fica disputando com o filho. Olha, filho, você viu aquela que passou, que bonitona? Não respeitando a própria esposa, falando uma asneira dessa pro próprio filho. Porque meu filho tem que ser homem. Não, você não está ensinando ele a ser homem, você está ensinando ele a ser cachorro. Porque o cachorro que age por impulso, o homem honra a esposa que tem do seu lado. Qual é o tempo que você gasta com seus filhos, com a palavra? Nenhum. Ai, padre, eu não leio a Bíblia em casa porque ninguém quer ouvir. Ora, mas não está debaixo do seu teto? Se está debaixo do seu teto, vai ouvir o que você quiser. Se não quiser ouvir o que você quer, se não quiser respeitar as regras que você impõe, é porque já está pronto para ir ter a sua própria casa. Então pega suas coisinhas e vai ser feliz. Aqui quem manda sou eu. Não quero rezar, não quero ir para a missa. Não quer? Você não tem que querer. Eu também segunda-feira não quero trabalhar. Não é assim? Quem levanta às 5 horas da manhã na segunda-feira fala, meu Deus do céu, tocou o despertador. Você já começa louvando a Deus, não é? Obrigado, Jesus, que agora tocou o despertador, eu vou levantar, porque eu sou da família em pé. É assim que você faz, não é? Claro que é, eu sei. Quando toca o despertador, segunda-feira você fala assim, Senhor, mas parece que eu dormi 20 minutos, o corpo está detonado. Você quer levantar? Você quer ir trabalhar? Quem está falando que quer é mentiroso, vai se confessar depois. Você não quer ir trabalhar, você não quer levantar, o corpo está cansado, ele quer cama. Mas você que é um homem justo, você que é um homem coerente, você sabe que mesmo o corpo estando destruído, mesmo o corpo estando cansado, você que é homem, que é justo, você tem que levantar, tomar seu banho e trabalhar, porque se você não trabalhar, você não vai ter no final do mês o quê? Tempo. E se você não tiver tempo no final do mês, quem que vai pôr comida em casa? Então você não trabalha porque você gosta, você trabalha porque você precisa. Porque você sabe que quando você trabalha no final do mês, você tem você tem se a gente entendesse a palavra de hoje que diz, se você manter a sua fé, você vai ter uma grande recompensa que te espera no céu. Tem um monte de gente que está dormindo, hein? E a palavra diz, é hora de despertar. É hora de despertar. Por que é hora de despertar? Porque a salvação está cada vez mais próximo. Então assim como você não tem vontade de trabalhar, mas vai trabalhar porque você sabe que precisa trabalhar para ter o salário, você vai ensinar seu filho desde pequeno, filho, eu respeito a sua vontade, você não quer ir para a missa, só que nós aprendemos, que nós que queremos ir para o céu, que o que importa não é a nossa vontade, o que importa é a vontade de Deus, porque Ele ensinou a gente a rezar no Pai Nosso, seja feita não a minha vontade. Já deu uma catequese para o filho, por isso mesmo sem vontade você vai, porque você vai aprender já desde pequeno que na nossa vida a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa. Vamos para a missa. Pode ir bicudo, pode bater no pé, não tem problema. Se chegar dando 4 pés, já leva na sacristia, a gente já faz o exorcismo, pega a história, dá uma surra de terço, fala, cabra, você respeita seu pai e sua mãe, resolve. Não tem problema com jovem rebelde. Rebeldia de jovem eu curo com água benta e terço. Abaixa a bola, sou sacerdote, você não está falando com qualquer um. Mas agora a gente está na geração do mimimi.
É o papai que quer ser amigão do filho. Você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai dele. Porque se você for pai dele, você vai ser o melhor amigo que ele vai ter. Você não tem que ser amiguinha da sua filha, você tem que ser mãe dela. Porque se você for mãe dela, você vai ser a melhor amiga que ela pode ter. Então nós estamos afrouxando. E porque estamos afrouxando, nós estamos colhendo as consequências. Porque o que chega na sociedade não são alienígenas, embora tem gente que acredite. O que a sociedade recebe? O que você produziu em casa. O problema do mundo está dentro de casa. Quando as famílias voltarem a pôr Jesus Cristo no centro, quando as famílias voltarem a desligar a televisão e abrir a Bíblia e o catecismo, quando as famílias deixarem de gastar o domingo inteiro andando no shopping e santificar o domingo na igreja, na missa, nós teremos filhos santos e teremos uma sociedade santa. O problema está em casa. Quem planta banana, se falar que colhe melancia, eu vou falar uma aberração. Quem planta banana, colhe banana. Então o seu filho, a sua filha vai ser o reflexo daquilo que você é. Padre, mas se eu fizer assim, ele vai se revoltar. Ai, padre, está se cortando, quer se suicidar. Não tem problema. Ensina para ele que para morrer mais rápido não é cortando, é bebendo cândida. Põe cândida, põe o racumim, faz uma mistura, fala, bebe que você vai morrer de uma vez, não vai me dar trabalho. Vai ver se o xilique não vai passar. Não, eu não posso falar que meu filho vai ficar traumatizado, vai ficar traumatizada. Não é assim, gente. Eu não estou dizendo que os problemas psicológicos não existem, existe sim. Mas a maioria das crianças que estão se cortando, dos jovens que querem morrer, eles não estão se cortando e não querem morrer porque sabem o que é a morte. Eles querem morrer e se cortam porque não tem pai e porque não tem mãe. E por que eu digo que não tem? Porque o pai nunca tem tempo para ele. O pai tem tempo para todos os amigos do bar. O pai tem tempo para todos os amigão. No bar é uma moça, em casa é um cavalo. A mesma coisa as mulheres. Tem tempo para as comadres, tem tempo para as fofocas, mas não tem tempo de ficar com a filha, ensinar a filha a fazer uma comida. Aí depois a gente vê, há casamentos que acabam porque a mulher não sabe cozinhar. Porque uma mulher justa, vigorosa, aprende com a mãe desde pequeno. E olha, não é só mulher não, porque quando a gente tem educação séria, a gente aprende de pequeno. Com 9 anos de idade eu sabia cozinhar, já sabia lavar um banheiro, limpar a casa e passar minha roupa. Porque minha mãe falou assim, quando você casar, eu não quero que sua mulher ache que você tinha uma mãe porca. E mamãe está em casa me assistindo? Tá, mamãe que não me deixa mentir? Então quando eu cheguei no seminário eu não tive problema de adaptação, padre. Porque eu aprendi em casa que quem não arruma a cama não é um homem direito. E olha como eu fiquei feliz quando eu fui em Betânia. Um abraço a todos os filhos de Betânia, Padre Vicente, meus irmãos, Padre Érito, Padre Lúcio. Quando cheguei no memorial do Padre Léo, a primeira coisa que vi lá no quartinho dele, tinha uma frase que eu levei para o resto da vida, dentro do meu coração. E todo dia quando eu levanto, eu lembro dessa frase. E o Padre Léo dizia assim, quem arruma a cama, arruma a vida. Então eu não deixo minha cama bagunçada. Eu estico minha cama. Porque eu quero que a minha vida seja como a minha cama esticada. Eu não quero que a minha vida seja uma bagunça. Se você quer levar sua família para o céu, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. E aqui eu encerro a minha pregação com o meu testemunho. Porque quando vocês me veem aqui, pregando, falando, cantando, nas redes sociais, quem me acompanha de casa, acha que a minha vida foi assim. Começou já uma beleza, já nasci de batina rezando em línguas. Não, não foi assim.
Primeiro que estou aqui por milagre de Deus, porque mamãe namorou com meu pai durante 4 anos. E quando estavam prestes a casar, mamãe descobriu que meu pai tinha uma outra mulher nas mesmas condições que ela. Então papai disse para mamãe: faça um aborto. E mamãe foi fazer o aborto. Tomou vacina, tomou garrafada, tomou buchinha do norte, tomou canela em pau, mas nada acontecia com a criança, porque o que Deus escreve o homem não rabisca e o diabo não apaga. Tomou injeção, garrafada, tudo que vocês possam imaginar, e nada acontecia com a criança. Por quê? Porque eu tinha que estar aqui no dia 25 de março de 2023 dizendo para você que o justo vive pela fé. Bom, já que nada acontecia com a criança, quando o médico descobriu que mamãe foi, depois de ser descoberta, porque mamãe escondeu a gravidez até o 6º mês. Até o 6º mês mamãe usava roupa larga, cinta, para ninguém desconfiar que ela estava grávida. Mas um dia a vovó entrou no quarto e descobriu. E quando mamãe foi fazer acompanhamento médico, e o médico soube do que mamãe tinha feito, o médico disse: essa criança não vai nascer normal. Eu acho que eu sou mais ou menos. Essa criança não vai nascer normal. Ela vai nascer cheia de defeitos, porque você estragou todo o desenvolvimento dela. Então, aquele sentimento de expulsar o feto se transformou num sentimento de autoproteção. E o sentimento de culpa que mamãe carregava fez com que ela fosse uma super protetora. Então mamãe não deixava eu fazer nada. Mamãe, tudo que eu fazia tinha que ser de acordo com mamãe. E mamãe pegou uma raiva de quem? Quem que deixou a criança nascer? Vocês estão comigo ou morreram? Quem que deixou a criança nascer? Então mamãe pegou uma aversão de... Então eu pedia para ir para a igreja, a mãe falava: não vai para a igreja não, você tem que estudar, porque igreja não vai encher sua barriga. Não vai para a igreja não. Tanto que eu fui aprender a rezar com a minha avó. Eu sou fruto de uma novena de Natal na casa de vovó, que por ser analfabeta, falou para as pessoas que iam fazer a novena: só deixo fazer a novena em casa se o meu neto que sabe ler estiver junto. Quem era o neto? E naquela novena de Natal, vendo aquelas mulheres, aquele bando de senhorinhas, tão vivas hoje, Dona Ana, Dona Rosa, Thaís, deve estar assistindo TV. Elas ficavam com as bolinhas, bolinha subia, bolinha descia, e eu encantado com aquilo, que eu amava, bolinha de gude. Eu encantado com aquilo, era a bolinha que subia, a bolinha que descia. Eu fiquei assim, eu olhava aquilo, eu falava: que é isso? E no final elas me entregaram e disseram: você sabe o que é isso? Eu falei: não sei. Eu falei: é o terço, e você vai rezar todos os dias. Quando você precisar de alguma coisa de Jesus, você vai rezar todos os dias. Eu falei: mas eu não sei rezar como vocês rezam. Ele falou: não tem problema, você vai guardar isso. Na bola grande você reza Pai Nosso, na bola pequena você reza Ave Maria. E eu fiquei com o meu tercinho, e eu rezava todo dia. Só que em casa não tinha lugar para rezar, porque nós somos pobres. A nossa casa era uma casa pequena. Então era o quarto de papai e de mamãe, a cozinha, um banheiro e um cômodo grande que a gente dividia com guarda-roupa para fazer o quarto e a sala. Já viram isso? Dividir cômodo com móvel? É um luxo, gente. Drywall é para fraco. Então não tinha lugar de rezar em casa, porque a casa era muito pequena. Então o que eu fazia? Eu subia na laje. Eu ia lá para a laje. E lá no final da laje eu sentava. Minha família mora em Caieiras, eu moro em Caieiras. E Caieiras é conhecido como a cidade dos eucalipais, por causa da fábrica de papel Melhoramentos. E eu ficava olhando aqueles eucaliptos. Foi minha primeira assembleia. Ali eu cantava para os eucaliptos, eu pregava para os eucaliptos. 9 anos de idade. Aí eu ouvi falar de um tal de Canção Nova. E aí ganhei um cassete de uma pessoa chamada, na época, Padre Jonas Abib. Mas se é para ele, pode ser bem melhor, né?
Nós te amamos, Padre Jonas. E eu ouvi aquele cassete. E era uma briga em casa, porque mamãe não queria que eu fosse para a igreja, ia para missa escondido. Como a gente assistia muito filme, mamãe sempre gostou muito de TV, então ia dormir muito tarde no sábado, acordava tarde no domingo. Então eu descobri que tinha a missa das 7. Eu falei, é nessa que eu vou. Então eu acordava mais cedo, escondido, pegava minha roupinha de missa, saía de ponta de pé, participava da missa escondido e voltava. Passava na padaria, já comprava o pão, porque quando a mamãe acordasse, o café já estava pronto, o pão na mesa, ela nem ia desconfiar que eu tinha ido na missa. E assim foi. Meu pai sempre teve problema com álcool. Só que nunca foi uma pessoa violenta. Só que quem convive com alguém com álcool sabe que você não tem uma pessoa inteira do seu lado, você tem uma pessoa pela metade. Porque ela é uma sem beber e depois que bebe, você não pode mais contar com ela para muita coisa. E assim era a minha vida. Subia na laje, rezava escondido, descia, mas descia feliz. Depois, quando eu fui saber que era no andar de cima que as coisas aconteciam, eu entendi por que Deus me levou para a laje, que é no andar de cima que a glória acontece. E assim foi. E todos os dias eu rezava, Senhor, salva a minha família. Porque eu ouvi uma palavra que disse, se você acreditar, se você crer, se você tiver fé no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Então eu dizia, se eles não acreditarem, não tem problema, eu vou acreditar por eles. Porque se eu acreditar e for fiel, eu vou levar minha família toda para o céu. E assim foi. Com 14, 15 anos eu percebi que Deus queria algo a mais de mim. Só que eu não entendia o que era. Eu achava que era ser da Canção Nova. E aí falei para minha mãe, vou para a Canção Nova. Ela, se você for para a Canção Nova, você não vai ter mais mãe, não vai ter mais pai, não vai ter mais nada. Ela não gostava da Canção Nova. Ligava a Canção Nova, ela falava, desliga isso pelo amor de Deus. E hoje ela está me assistindo aonde? Então era uma dificuldade, meus filhos. Mas havia algo dentro do meu coração. O justo vive pela fé. E eu não desisti. E decidi então ir para o seminário. Depois de muito lutar contra a vocação, muito lutar contra Deus, porque eu achava que eu nunca teria. Meu Deus, como que eu vou ser padre? Eu olhava para mim, olhava para as misérias, porque ninguém tinha me falado que ninguém é padre porque merece, a gente é padre por misericórdia, por graça. Tanto que o lema da minha ordenação é esse. O lema da minha ordenação não é esses lemas bonitos, não. Meu lema da minha ordenação é: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque por mim mesmo eu não estaria aqui. E sempre rezando. E quanto mais eu rezava, mais papai bebia, mais mamãe gritava, mais minha irmã chorava. E quanto mais eu rezava, mais a minha família virava de ponta cabeça. Mas dentro de mim havia uma convicção: se eu for perseverante até o fim, eu vou levar a minha família para o céu. Fui entrar no seminário, mamãe não queria. Mamãe brigou comigo, não queria saber de que eu fosse para o seminário. Passei 4 anos no seminário sem receber uma visita da minha família. E o padre está aqui, que é reitor, sabe, né? Sempre tem almoço de família, convivência de família em casa, no seminário. E, olha, nos primeiros anos, eu esgotei todas as possibilidades de desculpa. Matei todo mundo em casa, morria a avó, morria, para dizer por que eles não estavam indo lá. Aí depois que eu tinha matado todo mundo, já não tinha mais o que dar desculpa, né? Aí disse, não, eles não vêm, não gostam. Mamãe foi me visitar no seminário. Quando eu fui fazer a formatura da filosofia, teve um almoço de família e mamãe foi no seminário me visitar. Quando eu fui para teologia, que mamãe viu que eu ia mesmo encaminhar, sabe o que mamãe fazia? Ela ligava para minhas ex-namoradas e falava assim: a culpa é de vocês que não fizeram o serviço direito. No dia da minha ordenação,
de padre. Estávamos de braço dado, mamãe, eu, meu pai, cantando o canto de entrada. Que meu canto de entrada não podia ser a marcha da igreja, embora eu amasse a marcha da igreja, mas o meu canto de entrada tinha que ser a minha história. Um canto que eu aprendi aqui que dizia assim: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai. Imagina a igreja toda lotada, sábado à tarde, cantando isso, um monte de gente, padre, bispo, e mamãe no meu ouvido: você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Se você quiser mudar de coisa, não tem problema, a festa já está paga, está tudo pago, eu vou lá, converso com o homem do chapéu, com o bispo, resolvo, te levo para casa. E eu disse: não, é isso mesmo, mamãe. E vamos entrar. E parece que aquele dia, eu não estava entrando para a minha ordenação, padre. Eu estava entrando no céu. Mamãe de um lado, meu pai do outro, aquele corredor me esperando, e eu marchando ao som dessa música. Vem, pode dar o tom certo que eu estou gripado. Aí. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, dai. E eu ia entrando, ouvindo as pessoas cantando aquilo, mamãe e meu pai do meu lado, eu dizia: isso, é isso, é isso, Espírito Santo. Eu não posso voltar atrás, eu não posso retroceder. Mamãe e papai ainda não eram de igreja, mas eu não podia voltar atrás, eu precisava ir até o fim. E na hora em que eu me prostrei no chão, naquela ladainha, eu estava certo de que ali tinha morrido um projeto de vida, de que ali havia morrido um homem e se levantaria um sacerdote. E enquanto a ladainha era cantada, eu chorava, ficou uma poça de lágrima. E no momento em que eu me levantei, eu comecei a ouvir o choro de mamãe. O bispo ungiu as minhas mãos, amarrou as minhas mãos, e eu fui na direção de mamãe e de papai para dar a primeira bênção. E mamãe olhava para mim, meu pai olhava para mim, ela chorava. Na hora que ela desatou a minha mão, ela deu um grito dentro daquela igreja que todo mundo ouviu, mas foi um grito tão forte, foi um grito tão alto, um grito tão poderoso. E depois ela disse para mim assim: naquele momento eu tive a mesma sensação do dia em que você nasceu. E ali eu entendi que você não era meu. Por isso que eu não consegui acabar com você, porque você não era meu. E por isso que eu lutei contra a igreja todos esses anos, porque eu sabia que um dia a igreja, Deus iria pedir de volta aquilo que era dele. E então veio a pandemia. Mamãe, papai vieram morar comigo, porque minha avó tem 90 anos, não podia ser submetida ao risco. Tive que dispensar minha funcionária, porque a nossa paróquia, graças a Deus, é muito humilde. Mamãe e papai vieram morar comigo, com a minha irmã, não por luxo, por necessidade. Só que eu moro numa casa paroquial. E na casa paroquial, qual que é o ritmo de vida que tem lá? Oração, missa, rosário. Quem que teve que aprender a acender turíbulo? Mamãe. Quem que teve que aprender a bater sino na hora da missa? Mamãe, papai e irmã. Hoje mamãe é a melhor acólita que meus acólitos. Então eles rezavam. E neste período foi sendo gestado este projeto, que é mais do que um livro, é um projeto. Famílias em ordem de batalha. Salve sua família de joelhos.
E esse livro foi sendo gestado, esse projeto foi sendo gestado nesse período. Terminou a pandemia, voltou à missão, porque o padre é também missionário. E quando eu recebi o primeiro exemplar, o mostruário, eu caí na besteira de dar para a mamãe. Porque mamãe podia ser uma mulher não muito de igreja, mas uma coisa que a mamãe sempre foi verdadeira. Entreguei para a mamãe e esqueci. Vida de missão, paróquia, tanta coisa na cabeça. Um belo de um dia, estou chegando da missão, estou indo para o meu quarto, e eu consegui, por graça de Deus, que o bispo liberasse que eu tivesse capela do Santíssimo em casa. E quando eu estou subindo a escada, quem que está ajoelhada diante da capela do Santíssimo? Mamãe. Eu olhei aquilo, dei um passo para trás e falei, meu Deus, o que é isso? Mas não quis atrapalhar o projeto de Deus. Pulei mamãe, entrei no quarto como se nada tivesse acontecido e liguei para minha cúmplice. Quem é minha cúmplice? Minha irmã. Preciso te falar uma coisa, acabei de ver uma cena que me deixou muito preocupado. Ela falou, eu também precisava falar com você. Falou, o que você viu? Eu falei, mamãe de joelhos diante do Santíssimo. Minha irmã falou assim, eu queria te falar fazia alguns dias, mas você estava em missão, não quis atrapalhar. Será que mamãe vai morrer? E eu disse que vai, a gente só não sabe quando. E um belo de um dia a mamãe me chama e diz assim, não bastasse você ter vencido aquelas coisas todas e nascido, não bastasse você ter me desafiado e se tornado padre sem minha vontade, você teve que escrever um livro para mostrar que eu estava fazendo tudo errado. Porque nesses anos todos eu achei que eu fosse salvar vocês, que eu fosse salvar nossa casa na força do grito. Mas aqui eu li que não é na força do grito que se leva uma família para o céu, é na força dos joelhos. E aqui eu ouvi, eu sou católica, eu fiz crisma, eu fiz tudo, mas nunca ninguém me ensinou o que era adoração. E aqui você disse que adoração não é para os santos, é para os pecadores. Que adoração é uma troca de olhares, que eu não preciso dizer nada, é só me ajoelhar diante dele, eu olho para ele, ele olha para mim, e ali ele vai sabendo de tudo que eu tenho dentro do meu coração, e eu posso falar o que eu quiser para ele. E eu não sei, mas desde que eu li isso, eu não consigo deixar de ir lá, eu tenho que ir lá todo dia, porque eu tenho muitas coisas para falar para ele. E o que está me assustando, porque o que eu estou pedindo ele está fazendo. E então, eu entendi aquilo que nós pregamos muito, que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então a nossa pregação, ela tem que primeiro fazer eco em nós. E aí eu entendi que se eu não tivesse vendido um exemplar desse livro, esse livro já teria feito a sua missão. Ele já teria salvado quem era mais importante ser salvo. Porque vocês acham que quem é que passou minha batina para eu vir pregar na Canção Nova? Você acha que quem faz os terços comigo agora, para a gente vender os tercinhos e ensinar as famílias a rezarem o terço? Mamãe. Quem você acha que organiza meu carro, checa o óleo, a gasolina, para saber se está tudo certo para eu pegar a estrada? Papai. Quem você acha que atende você quando você manda mensagem? Quero saber do padre, quero um kit do padre, quero um terço do padre, um livro do padre. Quem você acha que atende as pessoas? Minha irmã. Depois de 26 anos, depois de 5 anos de padre, eu posso dizer para vocês, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas há uma palavra de ordem para você, e aqui eu encerro minha pregação. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas a palavra diz: não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. E em nome de Jesus, fica de pé. E eu digo para você, não desista da sua casa, não desista da sua família, lute,
vai chorar, vai sangrar, vai doer. Nesses quase 25 anos, 26, rezando pela minha casa, eu pensei em desistir muitas vezes. Eu vi as famílias sendo curadas, eu rezava e acontecia coisa da família dos outros e da minha não acontecia, mas eu persisti. E hoje eu posso dizer: não desista da sua casa. Famílias em ordem de batalha, salve sua família de joelhos. E eu tenho recebido muitos testemunhos, porque não é só um livro de instrução, aqui tem um roteiro de 40 dias para você rezar pela sua casa e pela sua família. Eu tenho recebido muitos testemunhos, e eu partilho o último agora com vocês para a gente rezar. Um senhor me procurou na internet e disse: olha, padre, eu peguei o livro meio descrente, porque eu já tinha feito tudo pela minha casa, e comecei a fazer os 40 dias de oração. O senhor não imagina o que começou a acontecer em casa. Começou uma confusão, uma brigaiada, mas eu não desisti. E o senhor não imagina, depois do 40º dia, quando eu cheguei no 40º dia, eu rezei. Naquele dia, sem explicação, a minha esposa me procurou. Foi levantada uma bandeira de paz em casa, a reconciliação aconteceu e o nosso casamento está salvo. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: não desista. Não desista. Insista. Insista. Você não nasceu. Você não nasceu para as coisas de baixo. para as coisas de baixo. Você nasceu. Você nasceu para as coisas do alto. para as coisas do alto. Deus te dá asas nesta manhã. Deus te dá asas nesta manhã. Para que você voe livremente. Para que você voe como uma águia. Como uma águia. Uma águia. Uma águia. Você não é um passarinho qualquer. Você não é um passarinho que fica comendo migalhas. fica comendo migalhas. Deus te faz águia nesta manhã. Deus te faz águia. Para que você voe muito alto. Para que você voe muito alto. Para que você voe muito longe. Para que você voe muito longe. E para que você leve sua família para o céu.